separei 5 grandes elementos para você se conscientizar, para você ter um pouco mais de lucidez de como você deve emoldurar, né, empacotar as suas mensagens. A primeira é foco. Basicamente, numa discussão, numa negociação, você tem 3 focos. O primeiro é o foco da força, o foco do poder. Me dá o que eu quero e ninguém vai sair machucado. Esse enfoque, ele é problemático, porque existe uma regra de ouro na negociação, que é a regra da reciprocidade. Quando você faz uma coisa, o outro lado vai imitar e vai fazer igual. Então, quando você ameaça, o outro lado vai também ameaçar, o conflito pode escalar. Perigoso. O segundo foco é o foco, vamos dizer assim, de provar que você está certo, do direito, das regras. Então, eu vou para usar uma moldura aqui, vou tentar convencer o outro lado que eu estou certo. Esse daí também falha. Por quê? Você raramente cede para um argumento. Quando uma pessoa argumenta, você argumenta de volta. Você não vai dizer, não, você está certo, deixa eu te dar o que você quer. Você argumenta de volta, muitas vezes isso escala, você vai precisar de um terceiro para decidir. É difícil nesse meio, eu vou convencer o outro lado. O terceiro método, o terceiro foco que eu proponho para você construir as suas molduras é convencer o outro lado a te dar o que você quer. Não parece muito melhor? E eu ainda proponho mais, convencer o outro lado a te dar o que você quer feliz, sorrindo. Como é que você faz isso? Então, essa teoria da moldura começa por esse foco. Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque às vezes é outra pessoa que você está negociando, é alguém que você não tem uma boa relação, você não está num bom momento com ela. Pode ser aquele seu sócio que você tem uma mágoa, que você já não aguenta mais. Pode ser aquele seu vizinho barulhento, aquele seu fornecedor que acabou de descumprir o contrato e ainda quer receber. Né? Pode ser, quando você tem um problema de telefonia, a Judite ali do outro lado da linha. A ideia, pessoal, é que você consiga, mesmo com essas pessoas, quanto mais difíceis elas forem, mais ainda é uma oportunidade de você construir uma embalagem de uma maneira que você consiga o que você quer. Eu costumo olhar todas essas pessoas como a galinha dos ovos de ouro. É uma ideia assim do foco no meu objetivo, foco no resultado. Eu não quero provar que eu estou certo, eu não quero provar que eu sou mais forte, eu quero o meu resultado, eu quero o ovo. Se você vai pegar o ovo da galinha, você vai bater na cabeça da galinha, ou você vai matar a galinha, ou você vai pegar uma vez. Da próxima vez ela já vai te bicar. Você vai ficar discutindo com a galinha? Não, você vai aproximar, botar uma comidinha, fazer um carinho e pegar o ovo para você. Então a ideia, pessoal, do foco é você conseguir entender que o seu objetivo é falar, montar a sua mensagem, escolher as palavras de uma maneira que você faça o outro lado te seguir. É um primeiro insight que eu queria colocar. Mas, pessoal, a segunda variável é você. Você precisa ter um pouco de autopercepção, né, que palavras cabem na sua boca. Né? A gente sabe que, dependendo do seu status numa empresa, dependendo da sua expertise, aquilo que você fala convence mais as pessoas, atinge mais as pessoas. Mas é complicado. Mesmo que você seja o dono da empresa ou o presidente, se você confia muito só no seu status ou numa suposta expertise, você não toma muito cuidado como você coloca as coisas, isso pode te buscar depois e trazer problemas. E se você ainda não tem o status que você gostaria dentro da organização, tenho certeza que se você for usando melhores embalagens, melhores molduras com as pessoas para conseguir suas coisas, você vai rapidamente subir. Também tem uma questão de características pessoais. Se você é um pitbull, fortão, com aquela orelhinha de repolho, aquele cara assustador, talvez você sabe que você vai ter que talvez sorrir mais, né? Talvez ser mais caloroso, escolher melhor as palavras. Eu, por exemplo, sei que eu tenho um perfil mais suave, uma voz mais suave, às vezes eu posso me aventurar, dar um recado mais duro, eu tenho uma carinha de bebê, posso dar um recado mais duro, que eu vou ter um impacto menor. Então, às vezes, eu até abuso um pouco disso. Um dia eu ainda vou me ferrar, mas tem dado certo.
A sua característica pessoal também é importante, mas o grande recado que eu queria dar sobre você é a sua reputação. A sua reputação vai ajudar muito na força da sua palavra, da sua moldura. Você tem que buscar a reputação por 2 motivos: por honestidade e por competência. Se você melhora a sua reputação nesses 2 sentidos, as palavras que saem da sua boca vão ter mais poder. A gente sabe, todo bom negociador sabe, que quando você... que a confiança pode ser resgatada. Quando você está numa situação de desconfiança, você pode resgatar. Se você tentar passar uma mensagem para alguém, você faz ela perfeito, a pessoa vai olhar para você e falar, onde é que está a pegadinha? Acho que é uma dica para você olhar, né, se a sua reputação, se você atinge essa pessoa do jeito que você realmente atinge. Você precisa entender, talvez, o que aconteceu, por que ela desconfia de você, o que você pode fazer para melhorar, para tornar essa pessoa, para resgatar essa confiança perfeitamente resgatável. O terceiro ponto que eu gostaria de colocar, eu acho que é o mais importante, é a empatia. O que é empatia? É a capacidade de você se colocar na pele da outra pessoa. Mas mais do que isso, é a capacidade de você demonstrar isso, de você colocar isso na sua fala. O que é? Acho que assim, se você não atender a outra pessoa, ela nunca vai concordar com você, ela nunca vai ceder para você. Se você não atender aos interesses dela, se você não entender as pressões que ela tem, que ela está sofrendo, se você não entender que informação falta para ela, que você pode dar para ela para destravar ela, e se você não ajudar ela a dar um passo para trás e caminhar no sentido que você quer. Eu vou dar um exemplo. Um dia desses, numa reunião, a reunião terminou antes, eu estava super cansado, resolvi antecipar meu voo. Eu tinha que antecipar 2 voos. Por o meu cansaço ali, acabei errando, alterei 2 vezes o mesmo voo e não alterei o outro. Eu fiz uma grande besteira ali, gastei um dinheiro ali na internet mudando passagem e não consegui resolver o meu problema. Liguei para a empresa aérea para reclamar, putz, eu fiz aqui um negócio, sou um passageiro frequente, dá para você me ajudar aqui a não pagar isso tantas vezes? Aí o atendente foi implacável comigo. Foi duro, não, o erro é do senhor, o senhor refaça aí a passagem, não temos nada a ver com isso. A conversa escalou, não, mas que absurdo, a conversa realmente escalou, ficou quente, trocamos algumas deselegâncias ali, acontece com todo mundo. E em um certo momento, eu parti para a próxima estratégia aí na teoria da negociação, que é a 4ª variável importante que você tem que ter, é lógica, é fundamento. Negociação, você não está aqui para argumentar. Sim, pessoal, quando necessário, você tem que saber argumentar e você tem que ter lógica. O que eu diria é que a sua embalagem, a sua moldura tem que parar de pé, tem que fazer sentido. Você tem que usar critérios independentes, práticas de mercado, como os tribunais julgam, se for uma questão jurídica, como as pessoas se comportam. Tem uma grande, vamos dizer assim, forma de persuasão que é a prova social. O que todo mundo está fazendo deve ser bom. Comportamento esperado das pessoas. Você tem que ter lógica. Você tem que tomar muito cuidado quando você for numa negociação, colocar um argumento, ou usar uma metáfora, ou colocar uma situação que você pode deixar margem para contra-argumento. Eu lembro de um caso que eu estava mediando, uma questão de resseguro, um rompimento de uma esteira que carregava minério, e eu estava numa reunião com um grupo de resseguradores ingleses, a indústria brasileira, e o inglês foi dizer, olha, é o seguinte, olha como eu vejo essa situação. É como você comprar um carro, usar o carro por anos, não trocar o pneu, aí o pneu estoura e você bate e vai cobrar do seguro. Essa foi a metáfora, a embalagem que ele deu nesse argumento. O outro lado falou, imagina, eu comprei uma BMW na melhor loja, mais cara, e depois de 6 meses o pneu estourou. Então, você tem que pagar e começou Quer dizer, aquela colocação gerou um contragolpe. E aí a coisa escalou, piorou bem a situação. Tudo que você fala numa negociação tem que parar de pé. Tem que parar de pé. Tem que ter lógica. Você tem que justificar cada ideia e cada proposta. Tem que ter uma história forte por trás. Quando você pensa essa história por trás, quando você pensa possíveis contra-argumentos, quando você blinda ela, você fecha.
É que nem quando você escreve algum trabalho acadêmico, você tem que testar a sua hipótese. A lógica é fundamental. O último item que eu colocaria é o processo. Essa história de criar as suas molduras, as suas embalagens, é um processo. Se você tem tempo, cria, pensa ela, testa, ensaia, testa com pessoas, se tem uma negociação importante, como isso vai soar. Se não é uma situação de bate-pronto, como algumas que eu descrevi aqui, teste a sua hipótese, se prepare. Eu trabalho em programas de indenização de vítimas, e são reuniões que a gente consegue mais ou menos prever quais são os tópicos que vão ser discutidos. Eu preparo toda a equipe, todas as molduras de todas as discussões possíveis que podem surgir. E isso é muito bom, porque prepara todos, eles sabem responder, inclusive a ordem em que você fala as coisas, né? Porque essa é uma construção também lógica, a ordem que você coloca as coisas vai, assim, poupando a energia mental das pessoas, você vai colocando cada pedaço da informação necessária para que você consiga fazer a pessoa entender o que você quer. Preparação é muito bom, só que você também tem que ter flexibilidade, você também tem que tocar de ouvido, vamos dizer assim. Eu lembro também uma dessas recentes mediações que eu estava participando com um agricultor, que a gente tinha que explicar para ele que os critérios da indenização eram legítimos. Então, a moldura clássica, né, a embalagem que nós usamos, né, olha, todos esses critérios foram aprovados por comissões no governo, foram levados para o governo e foram aprovados. E aí o senhor agricultor virou para mim: governo? Tudo bandido. Cai um avião aí, um a menos. Fiquei assim, putz, como que eu saio dessa? Não, mas também tiveram as reuniões com as comunidades. Aqui que o senhor participou, a gente debateu com as comunidades aprovaram também os parâmetros. Então, assim, às vezes você tem uma estratégia, a estratégia falha, você tem que cair de pé, faz parte. E você também tem que procurar outro caminho. Então, mesmo com muito preparo, você tem que ter adaptabilidade, flexibilidade, ler a situação. Às vezes você lê errado, tem que, enfim, como a capoeira, né? Você cai, mas continua gingando e segue. E após o processo, vamos dizer, preparação, flexibilidade durante, é sempre bom você ter esse momento de avaliação. Como o que eu proponho aqui é uma arte, né? Você cada vez melhorar a sua construção, você como um construtor dessas embalagens, você embalar melhor as suas palavras, é legal você avaliar o que deu certo, o que deu errado, e ir registrando e aumentando o seu repertório ao longo da sua vida. Então, eu acho que, assim, para os meus 15 minutos, o que eu acho mais assim, relevante é como você passa as suas mensagens, como umas diretrizes, né, para você conseguir embalar as suas mensagens. É o foco em fazer o outro lado vir com você. É a empatia, né, você lembrar que o outro lado, se você não atender o interesse do outro lado, você não vai conseguir o que você quer. É a lógica, né, saber que o que você fala tem que parar de pé. É você saber que aquelas palavras têm que caber na sua boca, que você tem que se preocupar com a sua reputação, e é um processo constante. Espero que essas ideias ajudem vocês aí nas suas negociações.